Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem esse cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, rapaz, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Deus, em nome de Jesus, eu te peço espírito de revelação da tua palavra sobre as nossas vidas. Eu te peço que o teu Espírito Santo abra os ouvidos espirituais, abra a minha boca, abra os nossos olhos, e que haja, ó Deus, espírito de revelação em nosso meio, que o Senhor fale conosco e que todos possamos crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui conta que era um homem que ele não tinha sido cego a vida toda, ele tinha ficado cego em determinado momento, porque o pedido que ele faz a Jesus lá no final é: o que você quer? Que eu veja de novo. Ou seja, que eu veja de novo significa que ele já tinha visto algum dia. Então mostra que por alguma razão, talvez alguma enfermidade, alguma doença, alguma guerra, por alguma questão, alguma briga, por alguma coisa ou alguma punição, né? Algum pagamento de dívida, alguma situação que nós não sabemos qual que nos é revelada, esse homem perde a vista, e ele perde as condições de trabalhar. Ele precisava da vista para trabalhar, ele não pode desenvolver mais nenhuma atividade profissional, e ele tem que se humilhar, e diz que ele ficava sentado, não dentro da cidade. Por que não dentro de Jericó? Porque eu suponho que já tinha muitos mendigos, talvez, dentro de Jericó. Eu suponho que Jericó não fosse uma cidade tão rica assim, como de fato não era. Então ele fica à beira do caminho. Então toda a cidade tinha uma muralha, tinha uma entrada. Ele não ficava dentro, ele ficava fora, sentado, esperando os passantes, os viajantes. E ele pedia esmola para todos os viajantes. E de repente vem uma caravana, aquele barulheiro e tal, aquele tanto de gente, ele ali, uma esmolinha, ó o ceguinho, tal, tem misericórdia, pelo amor de Deus, esmolinha. Mas ele vê que o barulho é grande, ele fala: quem será? Será que é Pôncio Pilatos? Será que é algum governador romano? O que está acontecendo? É alguém que deve ser importante. Quem está passando por aqui? E ele pergunta: quem está passando? Alguém fala assim: é Jesus de Nazaré, Jesus, o Galileu. Ele entra em pânico, que a fama de Jesus já tinha passado por ali. Ele já tinha, pela fé, ouvido, e pela fé ele já cria em Jesus. Já tinha ouvido: olha, tem um profeta aí, tem um profeta que está curando. Ah, não, mas tem muito profeta que cura. Não, tem um profeta aí que é benzedeiro, faz garrafada e tudo mais. Não, mas tem muito profeta que é benzedeiro, faz garrafada. Tem um aí que é vidente, ele vê até o seu passado. Não, mas o que me interessa o meu passado? Para que serve eu ficar olhando o meu passado? Né? Não, mas tem um que vê o seu futuro. Não, mas o futuro a Deus pertence, eu não quero ir atrás, eu vou pedir para Deus tomar conta do meu futuro. Mas tem um aí que ressuscita morto. Como é que é? Ressuscita morto. Como assim? Não, é um homem que fala de Deus, que é dos nossos, não é de outra religião, e ele ressuscita morto. E a gente crê que esse daí seja realmente o Messias, o filho de Davi, o aguardado. Nós esperamos o Redentor, aquele que vai nos salvar, deve ser esse daí. E quando falou que esse Jesus estava passando, no coração dele ele creu: esse daí vai me curar. Esse
é o Salvador. Esse é Jesus de Nazaré. Porque Ele só não faz garrafada. Ele só não vê o meu passado. Ele só não me cura do meu resfriado, da minha gripe. Ele levanta morto. Ele faz coisas que ninguém mais fez. Eu ouvi dizer que Ele já levantou coxo. Eu ouvi dizer que inclusive teve um cego em Jerusalém que enxergou por conta dele. E aí Ele entra em pânico. E Ele começa a gritar com toda a força dele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava sentado à beira do caminho, esperando que viesse alguma coisa para ele. Quantas vezes nós não estamos nessa situação? Quantas vezes a nossa vida se passa e nós estamos como que apenas assentados à beira do caminho, esperando que alguma coisa aconteça? Qual que é o seu objetivo de vida, Mônica? Não sei, pastor. Eu estou assentado à beira do caminho. Eu até tenho algumas coisas que eu quero, mas eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu tenho alguns projetos de vida, mas eu não vejo alternativa. Só Deus mesmo para resolver. Só Jesus para me devolver a vista. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos simplesmente tocando a vida, levando a vida, como um cego, assentado à beira do caminho. Mas o encontro com Jesus Cristo, ele é capaz de mudar a vida de uma pessoa. O encontro com Jesus Cristo, ele é místico. O encontro com Jesus Cristo mudou a minha vida radicalmente. Há 25 anos atrás. 25? Acho que é isso. Eu tinha 19, eu tenho 44. Quem é bom de matemática aí? 25? Há 25 anos atrás, como eu estava dizendo, só queria saber se os irmãos realmente eram bons de matemática, mas eu já tinha feito a conta. Há 25 anos, Deus entrou na minha vida de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa, fazendo aquilo que a gente diria no interior, fazendo um regaço, e fez um regaço, e bagunçou com tudo, e mudou tudo, e me tirou da estrada a qual eu estava sentado, esmolando para a minha existência alguma possibilidade de vida. Jesus, ele muda a vida, ele transforma. Quando Jesus passa pelo seu caminho, se você abraça Jesus, existe mudança. Meu irmão Marcos, eu tenho falado muito dele, né? Porque para mim é um exemplo claro. Até quem falou era o Joberson. Eu ri muito. O Joberson me deu o prazer da presença dele na minha casa no domingo passado. Foi lá filar uma boia. E ele achou que ele estivesse filando uma boia, e eu é que estava filando a companhia dele, na verdade, e ele falava assim: esse é o irmão Marcos, é um negócio maravilhoso, porque eu me lembro que quando ele veio para a igreja, começou a vir, ele tinha um coração muito duro, ele ficava ali, tal, mas cara fechada, queria nem saber muito de abraço não, só óculos escuros ali, quietinho na dele, não podia mexer não, senão ele saia correndo. Hoje, todo culto ele chora. Hoje virou uma moça. Todo culto chora. Eu acho isso lindo. Porque isso é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. Eu não chorava até eu encontrar Jesus Cristo. Eu tinha um coração amargurado. Eu tinha sido um garoto que viu a mãe morta aos 7 anos de idade, vítima de um suicídio. Eu vi. Depois perco meus pais aos 15 anos de idade numa situação drástica. Além de outras coisas que aconteceram, meu coração era muito duro. Não tinha espaço para lágrima e para chororô, não. Não tinha espaço, muito espaço, para eu expor os meus sentimentos, não. Eu tinha virado um monstrinho. Mas quando eu encontro Jesus Cristo, a primeira reação foi o choro. A primeira coisa que ele fez, assim, deixa eu começar a transformar esse coração, que o mundo transformou num coração de pedra, deixa eu transformar num coração de carne. E eu me lembro que eu comecei a chorar. Eu chorava. E eu ria. E eu chorava. E eu ria. E a primeira cura foi uma cura emocional, de eu conseguir lidar com as minhas emoções, os meus sentimentos. E obviamente que isso é um processo, até hoje eu estou aprendendo a lidar com isso. E depois, quando eu tive os meus filhos, veio uma nova cura emocional, e assim vai. Então, quando eu vejo o Marcos há 4 anos na caminhada com Jesus, e já vejo ele chorando, todo culto, eu falo, graças a Deus, o coração está virando de carne. E é uma caminhada, e a coisa vai. O fato é que ele se encontrou com Jesus em determinado momento, que ele estava sentado à beira da existência dele. E se você não teve esse encontro, tenha, que vai significar uma mudança radical, absoluta na sua existência, uma mudança para melhor.
Esse cego ele não viu Jesus Cristo, como a gente sabe, porque ele era cego, mas no verso 17, diz que ele ouviu Jesus Cristo. Ele ouviu. Às vezes nós só ouvimos a palavra, nós não vemos Deus. Talvez muitos de vocês falem assim: eu queria tanto ver Deus. Eu posso te contar uma coisa? Você não vai ver Deus. Nenhum homem viu Deus. Nenhum homem jamais verá a Deus. Porque se nós vermos a Deus, nós vamos morrer. A nossa estrutura física, material, carnal, não suporta a glória, o poder e o arrebatamento de Deus. Tente se imaginar se aproximando do sol, você vai mais ou menos entender o que eu estou dizendo. Tanto que quando Deus aparece para Moisés, que é um dos relatos de quando Deus aparece, ele aparece como? Tipificado num arbusto que pegava fogo e não se consumia. Era esta visão que ele tinha. Muitos de nós já vimos Jesus Cristo nos nossos sonhos, que Jesus Cristo é Deus homem. Então eu conheço vários relatos. Eu vi Jesus. Aí Marqueline mesmo, ela conta, estava sonhando, eu vi Jesus. Ela não viu Deus. Deus não vai se mostrar, a gente só vai ver Deus lá, mas a gente vê Jesus em sonhos, né? E eu me lembro, antes de eu me converter, que foi uma sensação maravilhosa. Eu não andava com Jesus, eu estava quase querendo me converter, e um amigo meu que tinha pregado para mim de Jesus Cristo, falou assim: vamos lá no congresso da minha igreja, vamos lá ver o congresso da minha igreja. Eu falei: ai, que saco, velho, congresso de igreja, tem lugar pior para você estar. Não, vamos lá, porque tá falando assim, lá, e como é que é? As meninas são gata? Eu queria saber isso. São gata, né? Porque eu já ouvi dizer que as crentezinhas são bem safadas, as melhores são as crentes. Essas aí, né? Quanto mais presa, no que solta, sai igual a cabrita, doida, desesperada, né? Então, eu falei: são gatas, são bonitas. Eu falei: não, tem umas meninas bonitas lá. Eu falei: então vamos nesse congresso, né? Tá. E eu estava pouco interessado, né, no congresso. Eu falei: ai, que saco, velho, ficar num congresso de igreja. Mas enfim, curiosamente, Deus falou comigo naquele congresso. Olha só, eu ali naquele meio, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu estava ali com ele do lado, o pastor pregando, lá na frente, era num ginásio, todo mundo assim, eu olhava, todo mundo com cara de feliz. Eu falava: esse povo está rindo do quê? Por que esse povo está feliz? E o povo ria, feliz. Esse povo está feliz do quê? De onde que esse povo está tirando essa felicidade? E o pior, um escândalo, eu vi homem, gente, com esses olhos aqui que a terra de comer, homem abraçando homem e beijando homem. Eu falava: isso é um absurdo. E abraçava: ô meu irmão, e dava um beijo no rosto assim. Eu falava: só tem viado aqui, essa é a igreja dos viados. Como assim ele me traz para a igreja dos viados? Você é viado? Não, mas é porque é o amor de Deus, as pessoas se amam. Eu falei: esse papo, sei não, hein? Mas eu vi os homens se abraçando, se beijando, os homens abraçando as mulheres, sem intenção maldosa no coração. E eu falava: esse povo é muito estranho. Esse povo é muito estranho. Aí, em determinado momento, ia começar uma oração lá na frente. E aí ele falou assim: vai lá, vai lá, vai lá. Nessa oração, quando ora, a pessoa cai. Eu falei: ai, cara, que inocência, velho. A hora que cai, hora as pessoas caem. Vai lá para você cair também. Aí eu falei: Marlos, olha só, para eu cair, bicho, vai ter que juntar uns 10 pastores e me passar uma banda bem passada. Eu luto judô, cara. Como é que pode? Não vou cair. Eu chegava, chega a hora e a pessoa cai. Aí, ai meu Deus, não tem essa, não existe isso, né? E de fato eu fiquei olhando e as pessoas caíam. Eu falava lá: tá vendo? Ó, cai porque é mulher, tudo mulher. Mulher cai, mulher fraca. Mulher cai mesmo. Mas o homem não cai, eu não vou cair. Vou lá fazer o quê? E ele: não, vai, por insistência dele. Eu saio da arquibancada, vou até lá no meio do ginásio. E aí tinha uma fila assim de pessoas segurando, fazendo uma corrente, a uns 7 metros, uma fila de pastores, uns 10 mais ou menos, e de acordo com que a pessoa ia caindo, ia levantando, a pessoa saía, eles liberavam a entrada de outro. Tinha muita gente assim para entrar. Eu ali esperando, né? Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Esperando minha vez, tal. Aí ele abre, eu entro. No que eu entro, eu vejo um pastorzinho pequenininho, assim, mirrado, jovem. Inclusive, ele olha para mim, dá um sorriso assim, né? Aquela roupinha assim de CDF, assim, dele, tudo cabelinho penteadinho, assim, roupinha e tal.
Oh, meu Deus. Aí eu olho assim, né? Ô, pastor, tudo bem? E vou caminhando em direção a ele. No que eu estou chegando perto dele, talvez assim, a uns 2 metros de distância talvez, ele foi se preparar para a oração. Aí ele levanta a mão para quando eu chegasse. No que ele levanta a mão, a uns 2 metros de distância, eu caio para trás. Upa! É igual caio para trás, jogado para trás. Eu acho que Deus falou assim, você vai ver, não precisa ninguém nem te encostar, meu amigo. Ele só levantou a mão assim, até ele se assustou, que eu voei para trás, caí de cabeça, bati a cabeça, tá, um barulhão no tablado do ginásio, que era de madeira, que eu ouvi as pessoas fazendo assim, ó, oh, aquele ó, não senti absolutamente nada. E eu que era usuário de drogas na época, eu nunca tive nenhuma sensação física e emocional mais gostosa do que aquela. E eu via, eu não sei o que eu via, era branco, era como se fosse nuvens, assim, eu não vou saber dizer, como se fosse talvez a glória de Deus, era uma luz muito grande, muito branca, e eu via aquilo e me dava uma sensação no corpo, assim, de um êxtase indescritível, aquele êxtase delicioso, aquele negócio assim, e eu só conseguia falar glória a Deus, imagina, né? Eu, glória a Deus, 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 e aquela sensação, meu Deus, não, que delícia e tal, não sei o que, meu Deus, e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e aquela sensação assim, aí foi passando, eu falei, não, Deus, eu não quero que passe, não, eu não quero voltar nunca mais, eu não queria sair daquilo nunca mais, eu falei, não, Deus, eu não quero, eu deixo aqui, não deixo isso acabar, não, eu não queria, eu queria passar o resto da vida. Aí passou, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu suponho que foi assim, 3 minutos, 5 minutos, aí me levantaram, aí era eu que estava rindo, aí voltei, perna bamba, e o meu amigo, ele ria que se contorcia de rir, ria que punha a mão na barriga, e quá, falei assim, de Deus você não escapa, e quá, e ria, e falei assim, tá vendo, não ia cair não, né, de Deus você não escapa, e tal, aí eu falei, esse negócio existe, eu acho que esse negócio existe, que ninguém encostou em mim, eu acho que a coisa é séria, né? E comecei a levar Deus a sério, e eu falei, já sei o que eu vou fazer, porque não existe uma droga tão poderosa como essa, então já sei o que eu vou fazer, vou me converter, né? Para eu poder usar dessa droga com frequência agora. O que eu vou fazer? Eu vou para a igreja, pastor, ora por mim, pum, né? De graça, não vou nem gastar dinheiro, não vou ser preso, não vou ter, né? Não vou ser preso pelo Márcio, muito menos julgado pela Monize. Eu quero é dessa droga. E aí eu, claro, me converto, vou para a igreja. E nunca mais na minha vida tive essa experiência. Eu fui enganado. Nunca mais. Eu falei, pô Deus, nunca mais. Aí passa os anos, começo a orar pelas pessoas, as pessoas que começam a cair. Eu olho assim, muito engraçadinho, hein? Eu que quero cair, pô. Mas enfim, aí Deus falou, ó, para você era só aquilo lá mesmo, tá bom, e é isso daí. Mistérios de Deus. Mas eu estava sentado à beira de um caminho da minha existência. Passou Jesus pela minha vida. Passou. Eu poderia não ter dado ouvidos. Eu poderia ter deixado passar em branco aquele momento. Eu poderia não ter escolhido. Mas eu percebi que Deus estava falando, era comigo. Eu falei assim, eu não quero perder esse bonde dessa história. Essa história de bonde está ficando famosa, né? Essa história de trem. Eu não quero perder. E assim como o cego, tenta imaginar a vexa desse cego. Quem é que gosta de pagar a vexa? Levanta a mão. Quem gosta de pagar vexame aí? Eu detesto
detesto pagar vexame, mas eu pago alguns. A gente paga vexame, crente paga vexame, gente, não tem jeito não. E esse cego, ele paga a vexa. Ele começa, filho de Davi, tem misericórdia aí, filho de Davi, pastor. Show, cala a boca aí, cara, que papelão, então Jesus ali, não, e tal, e levanta, e começa a gritar, pagando a vexa. Ô, meu amigo, pô, Jesus, cara, qual que é? Que papelão, ele não vai. Você acha que Jesus vai parar a caminhada dele e vir aqui? Pô, deixa disso. Meus irmãos, às vezes para a gente receber alguma coisa de Deus, a gente tem que pagar a vexa. Tem que pagar a vexa. Nossa, quantas vexas eu já paguei por Cristo e não estou nem aí. O Marcos mesmo esse dia estava me falando, estou dando muito exemplo do Marcos, né? Mas tudo bem, é porque está vindo aqui na minha mente, ele contando assim, Luciano, você acha que é fácil? O que é? É difícil. Estou ali com os meus amigos, no churrasco, eles começam, o Marcos agora é crente, começa a tirar gozação. Não é fácil não. Falei, meu irmão, eu sei que não é fácil não. Eu sei disso. Eu sei que, em nome de Deus, a gente paga alguns vexames, mas vale a pena, todos eles, porque o que Deus nos dá é uma honra que jamais qualquer instituição humana ou ser humano poderia nos dar. A honra que Deus nos dá é maior. E este cego, no versículo 48, que não se importa com o vexame, Jesus diz o seguinte: chamem o cego. Chamem o cego. Jesus chama. Jesus chama. Jesus poderia ter parado, ouviu, ele ouve o grito, ele para, ele fala, quem que é? É um cego aí, liga não, é um louco. Ele poderia ter voltado, virado e voltado até o cego. Ele não voltou, ele parou e falou, chame o cego. Vai ser difícil dele vir aqui, ele é cego. Não, eu quero ver se ele quer mesmo. Quero saber se ele quer. Às vezes nós queremos tudo de mão beijada. Nós não estamos dispostos a fazer esforço. Deus, vem. Não, vem você. Não, eu não vou não, vem o Senhor. Não, vai lá para a igreja, que lá eu vou falar com você. Não, eu não vou lá. Eu sei que o senhor pode falar em qualquer lugar, eu quero que o senhor fale aqui. Eu é que dou as ordens aqui. Eu é que digo como é que é. Eu quero que o senhor fale aqui comigo. Eu quero que o senhor faça do jeito que eu estou mandando, Senhor. Né? A gente às vezes tem a tendência de inverter as coisas. Deus falou assim, ele quer, manda ele vir. Ele ficou esperando. Pô, Jesus foi mal, hein? Mas essa é uma função didática. É uma função didática. Deus às vezes fica nos esperando. Fica esperando a nossa decisão. Fica esperando o nosso momento. Fica esperando para ver se a gente quer mesmo. Porque às vezes a gente diz que quer. Grita, chama, pede. Jesus, eu quero, tal, não sei o quê. E Jesus te dá uma ordem. Faça isso então. Não, Jesus, mas não é bem assim. Eu acho que eu quero, mas faça tudo por mim. Se não, tem a sua parte também. Eu me lembro, como eu disse para vocês, que eu não queria ser pastor. Todo mundo sabe dessa história. Que eu fugia do ministério pastoral mais ou menos igual o diabo foge da cruz. Era bem parecido. A gente disputava quem que corria mais. E às vezes eu ganhava dele. E tirava sarro. Pezinho de cabra aí, ó, corre pouco. Tá vendo? E às vezes eu ganhava dele. Eu não queria saber de ser pastor, e todo mundo sabe disso. Eu achava uma, desculpa, mas uma bobeira, uma bobagem. Como eu já falei, não tem a ver comigo. Sempre achei isso. E comecei a minha faculdade teológica, não para ser pastor, mas para ser teólogo. E eu já contei aqui que eu dei a luz ao ministério pastoral numa noite na faculdade teológica. Quem já ouviu essa história, levanta a mão. Uma parcela menor, mas uma noite, eu vou contar porque poucos conhecem essa história, então vou ser breve. Eu estava no dormitório com um amigo que hoje é pastor, estudamos juntos lá na faculdade teológica, estávamos no dormitório e conversávamos sobre a vida e abríamos o nosso coração, cada um teve a coragem de contar suas mazelas um para o outro. Isso é muito legal na vida com Deus. Por isso que é bom ter a igreja, por isso que é bom ter amigos na igreja, que você pode ter pessoas com quem você conversa, que você sabe que essa pessoa não usará contra você o que você está falando, né? Como diz Renato Russo, eu quero ter alguém com quem conversar, mas alguém que depois não use o que eu disse contra mim, né? Então, e essa é uma carência da humanidade, e graças a Deus na igreja a gente consegue achar esse tipo de amizade, e é o único lugar que eu acho esse tipo de amizade. E
Eu contava para ele as minhas mazelas, as minhas angústias, e ele idem. E em determinado momento, o papo passou pelo ministério pastoral. Eu falei assim: irmão, na boa, eu estou aqui, não é para ser pastor. Eu estou aqui para ver no que isso vai dar. Eu não sei, de repente, pode ser que seja, mas eu estou aqui para ver no que isso aqui vai dar. E aí ele foi tomar banho. Quando ele volta do banho, do banheiro, ele volta branco, ele é moreno, ele volta assim, lívido, gordão, enrolado na toalha, ele volta assim, branco, com o olho estetalado, olhando para mim assim, quase que gaguejando, falou assim: Luciano, ali no banheiro Deus falou comigo. Olha, uma lição, Deus também fala com os pelados. Deus fala com os vestidos e com os pelados, né? Às vezes a gente é tão cheio de preconceitos, né? Tão cheio de bobagens humanas, né? E ele falou: estava ali tomando banho e Deus falou comigo. E ele mandou te dizer uma coisa. Ele falou o seguinte: você não está aqui para ver no que vai dar. Já deu. Aquela noite, eu passei a noite em claro. E lutando com Deus. Eu falava: Deus, eu não quero ser pastor. E vinha o Espírito Santo, me tocava, e eu lutava com Deus. Eu falava: Deus, eu não quero isso para a minha vida. O que vai ser da minha família? Eu não quero que minha família sofra. Eu conheço filhos de pastores que são desviados do tanto que a igreja maltratou, do tanto que se exigiram do filho do pastor que ele fosse aquilo que ele não é, porque ele é um ser humano como qualquer outro. Quantos casamentos desfacelados, porque a igreja exige da esposa do pastor que ela seja o que ela não tem que ser. Eu não quero entrar nessa. Isso é um bando de louco. Eles vão acabar com a minha família. Eu não quero. E eu lutava com Deus e minha barriga doía. Era uma dor como se fosse uma dor de parto. E eu rolava na cama e aqui doía. E eu chorava, e eu chorava. E eu lutei a noite inteira com Deus, dizendo: Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Quando foi amanhecendo o dia, as minhas forças acabaram. Eu falei: eu não vou conseguir te enrolar, né? E eu falei assim: Deus, então tá. Que seja feita a tua vontade e não a minha. A dor passa, eu caio no sono e eu acordo pastor. Eu acordo assim: cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Agora eu quero. Onde é que está? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? E o que acontece? Eu, no dia que recebi a nomeação para essa igreja que não existia, disseram assim: você vai ser pastor em Águas Claras. Não existe a igreja. Você tem 0 membros, 0 salário. Sabe qual foi a minha reação? Eu e Simone, a gente pulava de alegria. Eu falava: Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de te servir. Eu não vou te decepcionar. Me ajuda. Eu não estava ganhando nada, gente. Eu estava tendo o direito de chegar a lugar nenhum com nada. Mas aquilo foi maravilhoso demais para mim. E a minha maior alegria, e eu não sabia se eu ficava feliz porque eu estava recebendo uma nomeação pastoral, ou se eu ficava feliz porque eu estava feliz com isso, entende? Eu falava assim: Simone, eu estou feliz com isso. Quer dizer, o que para mim seria um pânico 3 anos antes, eu estava feliz com aquilo, e aquilo me deixava mais feliz. Eu falava: gente, eu estou feliz porque eu estou recebendo uma nomeação. E eu ficava feliz. Eu falei: ai, essa é a prova de que realmente Deus trabalhou no meu coração. Essa é a prova. E seguiu o caminho, e Deus fez o que ele teve que fazer. Uma coisa que nos chama a atenção nesse cego, chamado Bartimeu, é que quando Jesus chama ele, a palavra de Deus diz no versículo 50, que ele tira a capa, e joga a capa, e vai até Jesus. Vocês sabem o que isso significa? A vestimenta daquela época eram umas batas, umas batinas, uns turbantes. Porque até hoje é assim nas regiões desérticas, porque é um tipo de vestimenta que quando está assim durante o dia, aquilo bate o vento, o tecido não fica grudado no seu corpo, então o vento te refresca. Só que à noite você agarra aquilo e usa aquilo como um cobertor, então ele te esfria, ele te refresca durante o dia e te esquenta à noite. É uma característica da roupa do deserto. Mas os mendigos que ficavam assentados, normalmente eram ou coxos, ou cegos, ou eles eram colocados ali por alguém, depois eram apanhados no fim do dia. Os mendigos, além dessa roupa, eles tinham uma capa
couro, como se fosse o couro de um boi. Alguém preparava uma capa de couro que ele colocava por cima de tudo. Por quê? Porque ele não tinha como se locomover. Se fosse ter uma chuva, ele só puxava aquela capa, aquele couro, porque aquilo ali virava uma barraca para ele. Ou se o sol estivesse muito escaldante, ele também tampava a cabeça. Então tinha um couro, era uma capa pesada, que todo mendigo tinha a sua. Todo mendigo tinha a sua capa. Era o que o protegia. Era a sua única proteção das intempéries. Ele às vezes passava ali um tempão na beirada do caminho. E diz que Bartimeu, ele se levanta e ele joga a capa. Não preciso mais de você. Eu estou ouvindo a voz de Jesus. Minha fé vai mudar. Perdão, minha vida vai mudar pela fé. Você não tem mais função. Você teve uma função. Você foi importante para mim. Eu dependia dessa capa por causa da chuva, por causa do sol, por causa dos animais que tentavam me atacar, uma série de razões. Mas eu não preciso mais de uma capa. Ele joga a capa fora. Antes da cura, ele sabia, pela fé, eu vou ser curado. Ele não falou assim, bom, deixa eu ir, mas deixa eu levar os recursos que eu tenho, porque caso não dê certo, caso esse não seja o curandeiro, eu já estou me garantindo, que eu não sou trouxa nem nada, vamos lá ver se dá certo. Ele falou assim, não, já deu certo. Capa, um abraço, e ele vai sem a capa que os mendigos usavam até Jesus Cristo. Ele vai sem nada. Jesus vê essa cena, Jesus vê essa situação e diz, você é um homem de fé. Quantas vezes nós vamos até Jesus Cristo, mas de fato não cremos, vamos segurando nos instrumentos, nas ferramentas e nas circunstâncias que vão nos dar alguma, que nós julgamos que vamos nos dar alguma segurança, a pseudo-segurança que esse mundo nos oferece. Mas quando nós nos lançamos a Jesus Cristo, nós devemos nos lançar sem reserva, sem medo, sabendo que Ele vai fazer, é pela fé. Quando eu abracei o ministério pastoral, eu não tinha certeza de nada, eu não sabia o que ia acontecer, eu fui pela fé, e hoje pela graça de Deus, a minha família não apenas não foi esfolada pela igreja e pelas leis eclesiásticas, então a minha família foi abençoada pela igreja. Eu fui crendo, Deus vai abençoar, e Deus tem abençoado, e Deus vai continuar abençoando. Quando você for encontrar Jesus, for caminhar com Jesus, vá com fé, sabendo, eu vou largar isso daqui, mas para receber alguma coisa melhor. Larga a sua capa, larga o seu pecado, larga a miséria, fala, Deus me dá uma vida nova, eu quero o novo, eu quero o melhor. E o que Jesus pergunta para o cego no versículo 51? O que você quer? Versículo 51, já o cego Bartimeu sem a capa, Jesus olha para ele e pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Jesus, tá óbvio, né, Jesus? O que eu quero? Óbvio, né? Eu vim aqui porque diz que o senhor é o mestre, você é o cara. Eu quero uma capa nova, que aquela já estava muito velha, até já joguei fora. Eu quero que o senhor faça com que passe mais pessoas por aqui, para me dar mais esmolas, né? Eu quero mais esmolas, né? E essa bengalinha tá velha demais. Eu quero uma campanha aqui, uma bengala nova. Quero que o Senhor mude minha vida, uma bengala nova, uma capa nova, mais esmolas. Ele poderia ter pedido isso. O que você tem pedido para Jesus Cristo? Esmola? Capa nova? Você joga a capa velha fora e fala, Jesus, me manda a capa velha de volta, me manda uma capinha melhorada. Às vezes nós agimos assim, pedimos esmolas. O que você quer que eu faça? O que você quiser eu posso fazer. Quer esmola? Eu posso te dar, tem aqui, faço uma coleta. Se eu pedir para o pessoal te dar, todo mundo que vai te dar, vão me obedecer. Uma capa nova, se eu pedir alguém aqui para fazer, vão me obedecer, vão te dar uma capa nova. O que você quer que eu te faça? Jesus quer saber o que você quer. O que você quer? Você tem que pedir para Ele. Ele não vai fazer se você não pedir. Sabe por que Ele não vai fazer se você não pedir? Aí você vai dar a glória a você mesmo. Você vai e faz. A coisa acontece. Assim, eu fiz. Mas quando a gente se humilha e pede, se acontece, a gente fala, é porque eu pedi. Jesus espera você pedir para Ele fazer.
Ele quer mostrar que é Ele quem fez, que não foi uma coincidência. Ele espera você pedir. Peça. Mas não peça capa nova, não. Aquele cego, Bartimeu, foi ousado. Ele falou: Jesus, eu não quero capa nova. Eu não quero mais dinheiro, esmola. Eu quero resolver o meu problema na raiz dele. Eu não quero resolver as consequências. Eu quero resolver a causa. Eu quero ir na raiz, que eu veja de novo. É aqui que está a raiz. Porque se eu pedir uma capa nova, ela vai ficar velha. Se eu pedir mais esmola, a esmola vai acabar. Eu quero a minha dignidade de volta. Eu quero minha autoestima de volta. Eu quero poder trabalhar. Eu quero poder constituir família. Eu quero poder ser um cidadão. E ninguém pode fazer isso a não ser o Senhor. Senhor, que eu veja. E Jesus falou assim: homem de fé. Homem de fé. Jesus só falou assim: não vai. Vai. A sua fé. Não eu. A sua fé. A sua fé no poder de Deus. A sua fé no impossível. A sua crença que o impossível pode ser feito por intermédio de Deus. A sua fé te salvou e te curou. E o homem passa a ver de novo. E sabe o que o homem faz? Desobedece Jesus Cristo. Desobedece Jesus Cristo. Vai. Você já está vendo? É isso que você queria? Eu te abençoo em meu nome. Meu Pai te abençoe. E vai. E no mesmo instante, diz a palavra, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus falou assim: vai, pode ir. Eu disse: não, eu não vou. Eu não vou. Para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Se é o Senhor que está dando sentido para a minha existência novamente. Eu vou para onde o Senhor for. E ele vira mais um seguidor de Jesus Cristo. E ele começa a andar atrás de Jesus. Mas eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar agarradinho nos seus pés. É isso que eu quero. Oh Deus. E é isso, meus irmãos, o que eu quero. Não quero nada além disso. O melhor lugar para nós estarmos existencialmente agarrados nos pés da cruz de Cristo. Não existe lugar melhor. Não existe lugar que possa nos dar mais consolo. Não existe lugar que possa ter mais sentido do que estar ajoelhado, agarrado, caminhando, agarrado na cruz de Cristo. É Ele que nos consola, é Ele que nos alegra, é Ele que nos cura, é Ele que nos dá sentido. Oh Deus, se calabaxiandre candalamanás. Fala mesmo, Senhor. Toca, Pai, em nome de Jesus. Toca com Teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, não faça como alguns fazem, que recebem a bênção que Deus dá, porque Ele dá mesmo, e fala: valeu Deus, um abraço. Agarra, aceite o desafio, vire um multiplicador da multigraça de Deus. É para isso que nós somos chamados. Seguirmos Jesus dentro dos nossos lares, sermos um discípulo de Cristo junto da nossa mãe, sermos um discípulo de Cristo no nosso local de trabalho, sermos um discípulo de Cristo até dentro da igreja. Nós temos a opção de não sermos. Deus não vai nos mandar para o inferno por isso. Mas o constrangimento e a gratidão é tão grande pelo que Jesus já fez por nós, nos dando vista,
permitindo que tomemos a pílula. Qual que é a pílula que enxerga? É azul ou a vermelha? De Matrix. Azul. Tomarmos essa pílula azul que nos faz nós enxergarmos que essa vida é um grande engano e que ela só faz sentido com Jesus e com Deus. Enxergarmos essa verdade da pílula azul e falar assim: eu quero libertar outros que estão presos na Matrix, achando que essa Matrix serve de alguma coisa, mas não serve de nada. E essa Matrix Jesus chamou de mundo. Amém. Vamos ficar de pé.